Aqui é onde começou o grupo Bandeirantes de Comunicação, hoje tão grande, não é? É impressionante as plataformas que nós temos aqui. Obrigado a Thaís, a nossa querida Mariana, e também ao Capriotti, que estiveram com a gente até agora, além do Pedro, que sai um pouco mais cedo aí com o Jornal Gente. Meus amigos, essa cena do professor é uma cena lamentável, mas que acontece com frequência. A diferença é que hoje, pelo virtual, calha mesmo de você, com tanto crime, de repente ser assaltado em pleno uso do computador numa aula virtual, ou em qualquer situação. Quantas situações dessas são gravadas ali ao vivo sem que os bandidos percebam que está sendo gravado, que está sendo transmitido ao vivo. Não é? Então é tanto assalto, tanta roubalheira, tanto trabalho para a polícia que corre atrás da bola todo dia. Mas mesmo assim é difícil, porque tem bandido para todo lado. Uma coisa que assusta demais a gente é a facilidade com que essas pessoas entram na sua casa, né? Sua casa que é o seu endereço de cidadania. Eu sou cidadão brasileiro porque eu moro na rua tal, número tal. Então a sua casa é o princípio do seu fundamento constitucional de que é brasileiro. Seu endereço devia ser inviolável. Esse é o grande detalhe. Legal que botaram um cara aqui do meu lado que eu não sei quem é. Mas é bacana colocar aqui do meu lado. Eu não sei quem é esse cara aí que está do meu lado aqui. O professor sendo assaltado. Obrigado, Daniel. O professor estava até alegre, né? Quando de repente os caras vieram e botaram a mão na garganta dele. E não sei como não terminou pior. Infelizmente, uma cena lamentável. Já foram tirando o relógio. Parece um bando de hienas, né? São uns canalhas, uns covardes que agem em grupo, em bando, vagabundos da pior espécie, e que quando encontram com a polícia borram todas as calças, né? E que quando trocam tiros com a polícia, um cara desse leva um tiro num tiroteio legal. Olha, o bandido foi ferido. O bandido morreu. Por que ele atirou na polícia? Por que ele atirou no cidadão de bem que estava lá andando com a sua família tranquilamente, né? E de repente é assaltado no meio da rua? Essa ação de piratas do asfalto representa um verdadeiro terror. Só que eles deixaram o asfalto e entraram na sua casa. Né? Então, o crime tem que ser parado de uma maneira legal, mas tem que ser parado. Basta, não dá mais. Já tá legal, já vi essa cena várias vezes. Obrigado ao Daniel, que é um monstro sagrado aí. Valeu, Daniel. Bom, o lance é o seguinte, outro detalhe para a turma da Baixada, e a gente tem uma grande audiência no litoral de São Paulo. Um abraço grande a todo o pessoal de São Paulo que está assistindo a gente e ouvindo no litoral. A nossa audiência é realmente grande. Da região de São Sebastião, está praticamente rachado, como se diz na linguagem popular, o caso da garota Júlia. Morta em junho ou julho do ano passado, de uma maneira brutal, de uma maneira lamentável, de uma maneira que saltou aos olhos, né? Não sei quanto tempo faz, na verdade, porque são tantos crimes, mas até outro dia eu estava falando com a Matilde e a Matilde me perguntou, pegaram o cara que matou aquela menina lá em Maresias, que foi um caso tão chocante, uma garota que fazia a mesma trilha durante tanto tempo e nada tinha acontecido. Só que os tempos vão mudando e, de repente, os paraísos a céu aberto e o litoral de São Paulo não perde para litoral nenhum, nem do Brasil nem do mundo. O Brasil, aliás, tem o Brasil inteiro, tem o litoral mais lindo do mundo. Não tem para ninguém. Em termos de praias e litoral, e não só em termos de praia e litoral, mas em termos de praia e litoral não perdemos para ninguém. Mas, de repente, num paraíso desse, aparece um demônio qualquer para arrebentar com a vida de famílias. A garota Júlia, que se defendeu até o último minuto para que esse covarde não a violentasse, e o sujeito acabou enforcando a garota, e do processo dele enforcar a garota, ele deixou sangue na alça da pochete dela, que ele usou para enforcar a menina, não é? Deixou marcas de sêmen, de esperma na roupa dela. Ele não conseguiu realizar o ato porque
ela corajosamente impediu, lutou até o fim, de uma maneira impressionante, mas acabou morta brutalmente. Até gotas de suor do cara colocam o sujeito na cena do crime. Ele havia cometido um crime parecido com esse, porque o estupro já mata a alma de uma pessoa. Ele tinha violentado uma menina em 2011 lá na região, tá? Não sei se lá na região, mas violentou uma garota, tá? Em 2011. Então, não chegou nem a ser preso, foi julgado à revelia, porque ele deu no pé, foi julgado à revelia e mesmo assim pegou 4 anos e 2 meses, ao que parece. Uma pena baixíssima para quem arrebenta com uma mulher, para quem toma a alma de uma mulher, para quem quase tira a vida de uma menina. Tirou a alma, mas não tirou a vida na primeira vez. E as benesses da lei brasileira deixaram o cara praticamente solto, foi julgado à revelia. Mesmo com 4 anos não ia ficar quase nada na cadeia, talvez nem fosse mesmo para a cadeia, e se fosse ia demorar pouco tempo. Ficou na rua para quê? Para estar no caminho da garota Júlia e para matá-la de uma maneira brutal e sanguinária. Tá? São os detalhes que eu sempre falo. Quando o juiz Moro manda um pacote anticrimes para o Congresso, o juiz Alexandre, pacote anticrimes para o Congresso Nacional, o seu deputado que você votou, o seu senador que você elegeu, esses caras desidratam o pacote anticrimes para salvar a pele do Gedel, do Cunha e de Companhia Limitada. Não é? Então é assim que funciona. Os nossos parlamentares, ao invés de ter leis que sejam adequadas a um Brasil violento, como é o Brasil de hoje, eles simplesmente deixam para lá, aliviam as leis que poderiam ser muito melhor colocadas para a sua defesa. Porque um conjunto de leis pressupõe a defesa de uma sociedade justa, honesta, decente e trabalhadora. Quantos são assaltados? Não foram hoje, estão me ouvindo aí? Quantos não foram assaltados hoje de manhã, quando saíram de casa para ir trabalhar de madrugada? Quantas mulheres não foram incomodadas hoje de manhã, de madrugada, quando saíram de casa para pegar 2 ou 3 ônibus e ir ao trabalho? Se as leis fossem mais pesadas, esses canalhas agiriam muito menos dessa forma maldosa com que estão agindo. Né? O princípio coercitivo da pena no Brasil não está funcionando. O outro não funciona. A aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu, porque por ausência do Estado brasileiro há muito tempo, criou-se o PCC, Comando Vermelho. Quem manda na cadeia não é a polícia, quem manda na cadeia não é a justiça. Quem manda dentro da cadeia é o crime organizado. Manda fora. Imagine dentro da cadeia. E da cadeia faz o que quer, porque passa mensagens, dá missões aos seus soldados aqui. Se na cadeia eles mandam, da rua só não mandam totalmente porque a polícia não deixa, porque as nossas leis realmente são absurdas e favoráveis a quem comete o crime. Então, o princípio de educar o cara para devolver o cara melhor à sociedade já não existe mais no presídio mesmo, que é uma formação cada vez maior de bandido. Tá? Então, como dizia o ministro Jungmann, a cadeia é escritório de bandido. E aqui na rua eles espalham o terror. Tem matéria hoje, acho que do Agostinho Teixeira, dos caras piratas de asfalto aí, atacando em rodovia. Daqui a pouco ele vai dizer que rodovia que é. Mas atacam em rodovia, atacam nas ruas. Eu dizia, há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer o Cidade Alerta lá na Rede Record de televisão, há 20 anos atrás, eu dizia, esses caras estão tomando conta da rua, hein? Eles vão tomar conta da cadeia e depois vão entrar na sua casa. E diziam que eu era sensacionalista. Ah, mané? Eu estava errado, sim. Só que eu estava errado para menor, porque eu não pensava que fosse tanto. Mas dormiu-se tanto de toque, e favoreceu-se tanto bandido, tanto corrupto da política, ladrão da política, que fica aí prometendo para você que vai fazer 1000 coisas e que já roubou mais de milhões, não é? Como bandidos, violentadores, estupradores, canalhas, e que matam mulheres, que entram na casa de pessoas e espalham o verdadeiro terror. Eu errei mesmo. Quando diziam que eu era sensacionalista, eu errei. Só que eu errei por ser menos incisivo
naquilo que eu dizia que ia acontecer. E praticamente aconteceu. Né? Nós estamos vivendo num mundo de terror misturado às mortes da pandemia. Que, aliás, ontem, se você não sabe, assustaram os americanos mais que o Trump e o Biden nas eleições aí. Né? Porque nós tivemos mais de 100 mil casos num único dia nos Estados Unidos. É claro que essa notícia fica eclipsada pela eleição americana, que hoje deve ser decidida finalmente, para não ouvir mais falar disso. Quer dizer, a gente vai ouvir falar muito disso, mas eu não queria ouvir mais falar de eleição americana, que realmente não me interessa eleição americana. Mal me interessa daqui, quanto mais dos Estados Unidos. O Jabil Chad, que entrou durante o Brasil Gente ontem, um dos grandes jornalistas do país, não é? Correspondente da Band lá em Genebra, o Jabil disse, olha, o mundo está preocupadíssimo, porque se o Trump ganhar, a situação vai ficar difícil. Está todo mundo torcendo para o Biden lá da Europa, para que o Biden consiga vencer o Trump, que hoje, aliás, num editorial do jornal New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos, talvez do mundo, nesse editorial que eu li às 6:30 da manhã, eu não me lembro o colunista que era, mas é um ganhador de vários prêmios Pulitzer. Significa assim que nem o Mitre, sabe? O cara que ganha tudo quanto é prêmio. O Mitre tem tanto prêmio que ele esqueceu até dos prêmios que ele ganhou. Alguns acho que ele já até perdeu. Ele disse assim, da Atena eu não me lembro mais dos prêmios que eu ganhei, não. Eu só me lembro de uns 20. Então esse cara é o Mitrezinho deles lá, entendeu? E esse colunista disse o seguinte, o Trump já fez muito mal aos Estados Unidos, ele poderia perder e mesmo assim vai continuar fazendo mal. E vai mesmo, porque ele já está colocando fogo no barraco antes mesmo de perder ou ganhar. Eu não sou perito em eleição americana, mas pelo que eu li no jornal americano, a tendência é para que o Biden vença. Faltam 2 estados, né? E a tendência do que eu li no jornal americano é que o Biden vença. Também não vai adiantar nada, porque nem ele nem o Trump estão nem aí com o Brasil. Estão primeiro com os Estados Unidos, segundo com os Estados Unidos, terceiro com os Estados Unidos. A gente aparece lá na 20ª posição. Tanto faz, um ganhar, o outro ganhar. Agora, se defende que democraticamente, isso o jornal americano, de maior prestígio, isso o cronista americano, é um dos caras de maior prestígio, o cara ganhou prêmio pra caramba. Diz ele que o Trump causou um dos piores males à democracia americana, administrando muito mal o país, espalhando ódio, até agora está quase saindo pau, é perigoso sair tiro e morte dessas eleições americanas, porque enquanto estão chegando os votos que podem ser decisivos, não é? Parece que em 2 estados, Geórgia e Nevada, não é? Esses votos podem ser decisivos. Estão chegando votos pelo correio. E aí o time do Biden, né, os democratas, teria votado mais pelo correio e o time do Trump, os republicanos, o time do Trump não quer deixar abrir as urnas e está criando uma confusão terrível. E ele já disse que, independente de qualquer coisa, ele vai recorrer para o tapetão. Antidemocraticamente, na madrugada de ontem, ele disse que já tinha vencido as eleições, né? Que já tinha base para ter vencido as eleições, o que não é verdade. Se bem que ontem também o Biden chegou a roçar em cantar a vitória, mas acho que ele lembrou do Trump e recuou. Então, ainda pode ser que aconteça uma virada do Trump. É muito difícil, pelo que eu li no jornal americano, mas ela pode acontecer. Né? Ela pode acontecer. É quase que impossível pela leitura do jornal americano, que é o jornal de maior prestígio lá nos Estados Unidos. Mas vamos esperar para ver. Hoje deve sair o resultado. Mas mesmo sair do resultado, não sei se vai sair definitivamente o resultado, porque as brigas são imensas. O Trump realmente provocou uma divisão no país. Já se prevê, ele lidera a chamada maioria branca, não é? Mas já se prevê para 2040 nos Estados Unidos uma maioria de negros, latinos, enfim, outras raças, que não a raça branca, uma maioria de 51% contra 49%. Na maior democracia do mundo, até a divisão racial vai ser extremamente democrática.
É assim que deve ser. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Não é questão de, olha, não vamos impedir dessas pessoas entrarem aqui porque vão fazer mal ao nosso país. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Isso é discriminação racial, cor de pele, discriminação social. É o que de mais nojento existe e o Trump realmente encarna isso. Um cara quer fazer o muro para impedir mexicano de entrar no país dele, dizendo que o país dele é um condomínio fechado. Então isso é uma piada. O cara que pensa em fazer o muro não pode ser um cara com capacidade para administrar um país. Eu não gosto dele mesmo. Mas também esse Biden, nem sei qual é a dele, não quero nem saber qual é a do Biden. Para mim, tanto faz nessa eleição americana aí. Eu acho que os Estados Unidos vão agir como sempre agiram, como império, por isso que são a maior potência econômico-militar do mundo e vão continuar sendo. As duas primeiras guerras mundiais, havia um predomínio da Alemanha na primeira e de um regime fascista, canalha do Hitler, que encarnava exatamente todos esses modelos de preconceito racial, preconceito contra gays e daí por diante, desse canalha desse Hitler. Enquanto ele devastava a Europa, os americanos ficaram quietinhos. Porque eles queriam que o Hitler tomasse conta do Stalin, para acabar com o comunismo lá, mas viveu a Europa sob o jugo do nazismo, que acho ainda era pior que o comunismo, que se provou também um regime lamentável e que matou mais de 100 milhões de pessoas. Só o Stalin e o Mao Tse-tung mataram 120 milhões de pessoas, né, no comunismo. Mas o regime do Hitler previa ódio, sangue, preconceito e tal. Os americanos ficaram quietinhos, até que foram atacados covardemente em Pearl Harbor pelos japoneses e aí responderam. Porque senão não entravam na guerra. Quem ganhou a guerra foi o Churchill, que ficou matando a bola no peito e devolvendo com o que tinha durante os ataques incessantes, inclusive com uma coisa que ninguém tinha visto no mundo, que eram as bombas aéreas, as chamadas V2, não é? Bombas devastadoras, os mísseis atuais, e depois quem criou esses mísseis, eles atacavam diretamente Londres com esses mísseis. Ele era tão mal, Hitler, que quando acabou a carga dos mísseis dele, ele botava o mesmo assovio que a bomba fazia, só para provocar terror nos cidadãos da Inglaterra. Você vê como o cara era canalha ao extremo. Mas canalha é pouco para aquele vagabundo daquele sem vergonha. Mas os americanos não estão nem aí, não. Eles não entraram na guerra. Enquanto não foram atacados em Pearl Harbor, eles não entraram na guerra. Depois que o Japão, que fazia parte do eixo, atacou os Estados Unidos, ele pegou e entrou na guerra contra o Hitler e Japão e Itália, né, as potências do eixo. Enfim, por isso que eu digo, você ficar torcendo para o Trump ganhar, para o Trump perder, para o Biden ganhar, para o Biden perder, não vai mudar nada. Os americanos não estão nem aí com a gente. Esse é o grande detalhe. Se o Biden ganhar pode piorar um pouco, não sei. Não sei até que ponto o Trump é aquele amigão. Eu acho o Trump muito parecido com um monte de político que eu conheço aqui. O cara diz que é seu amigo, mas na hora do vamos ver, nem oi fala pra você. Você pode ter infarto que nem ligar pra você, ele liga. Entendeu? Então é muito parecido. Agora, o outro lá eu não conheço para dizer se é bom ou se é ruim, mas eu sei um pouco de história e sei que na história o grandão vai continuar sendo grandão e não tá nem aí para quem tá crescendo. Pelo contrário, que é que a gente não cresça. Esse é o grande detalhe, independente de Trump, de Biden. Nós temos que tomar cuidado do nosso quintal, votar direito aqui, porque senão nós vamos continuar elegendo ladrão, vagabundo, sem vergonha. Ficamos lá, olha, quem ganha, Trump ou Biden? E aqui nós botamos cada vez mais gente ruim na prefeitura, na Câmara, no Congresso. Então, vamos olhar para o nosso aqui e deixa esses caras cuidarem do deles. Mas os Estados Unidos têm uma influência. Tem, vai continuar do mesmo jeito. A influência que eles têm do mundo. E não ajudaram a gente em nada até agora. O que os Estados Unidos ajudaram a gente? Coisa nenhuma. E vão continuar não ajudando. O Trump, que é amigo do Bolsonaro, que se diz amigo do Bolsonaro, chegou a falar, se eu fizesse o que fizeram no Brasil, morriam 2 milhões de pessoas aqui. Ele queria deixar tudo aberto, que nem a Suécia, onde morreu mais gente que em qualquer lugar do mundo per capita, por cabeça. Né?
E também, usando o Brasil como uma frase negativa, ele estava atacando diretamente o nosso presidente também. Então, o presidente que acha que o Trump é amigo dele, eu não sei se é coisa nenhuma, acho que não é. O Trump não é amigo de ninguém, nem da família dele, nem dos americanos, nem de ninguém. O outro eu não conheço para falar, mas também não vai mudar nada, é aquilo que eu estou dizendo para você. Aliás, estou perdendo meu tempo com esse assunto aqui, entendeu? Então, olha para o rio que passa aqui em São Paulo, que passa aí em Salvador, que passa em Roraima, que passa no Guaíba, lá no sul. Olha para o rio que passa perto da sua casa. Vai ficar olhando para o rio que passa, o rio Hudson, lá em Nova York. Você tem que olhar para o quintal da sua casa. Datena, mas o mundo é globalizado. Mas os Estados Unidos continuam sendo a maior potência do mundo. Vão continuar sendo, a não ser que o Trump consiga provocar uma guerra interna lá. Vão continuar sendo a maior potência, independente do Trump ou do Biden. Vão continuar do mesmo tamanho que são e tentando impedir que a gente cresça. Como todas essas grandes potências que se dizem amigas do Brasil. Amigo é? Amigo? Eu vou contar uma coisa para você. Antes da pandemia, estava difícil você botar nas mãos os amigos que você tinha. Hoje, eu acho que não cabe nem numa mão os amigos que você tem. Então, melhor cuidar do nosso e procurar fazer o nosso país um pouco melhor, tirar alguma coisa dessa tristeza total de milhares de pessoas que morreram, outras que estão internadas, né? Nos preparar para um ano muito difícil, que já está sendo um ano difícil, o ano que vem deve ser pior ainda, de muita fome, desemprego. A gente tem problema demais para ficar perdendo tempo com Trump e Biden e os Estados Unidos. Nós temos que cuidar do nosso e bem cuidado, que tá muito bom. RB fechada com você.